Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no Renologia e hoje teremos o nosso último vídeo de revisão da FUVEST. Já respondemos 20 questões, faltam as 10 últimas das 30 selecionadas. Para variar, digo a vocês, dou aquele recadinho, aquele lembrete de que o link para o PDF com todas as questões está na descrição, assim como a minutagem de cada questão que será respondida hoje. E antes da gente começar, mais uma vez, como de costume, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Então vamos lá, última parte das nossas resoluções da FUVEST. Questão de 2018, questão 21 nossa, hein? Analise as 3 afirmações seguintes sobre ciclos biogeoquímicos. 1. A respiração de seres vivos e a queima de combustíveis fósseis e de vegetação restituem carbono à atmosfera. Muita atenção aqui, porque eu estou dizendo que restitui carbono, eu não estou qualificando esta restituição como positiva, negativa, em excesso, em diminuição, não estou falando nada disso. Não estou falando de uma questão de desequilíbrio, eu estou falando exclusivamente que esses processos, a respiração e a queima de combustíveis e de vegetação, lança na atmosfera gás carbônico. E, de fato, lança, tá certo? Quando a gente vê questões de ecologia, a gente quer logo qualificar as coisas, mas nem sempre é assim. 2. Diferentes tipos de bactérias participam da ciclagem do nitrogênio. As fixadoras, que transformam o gás nitrogênio em amônia, as nitrificantes, que produzem nitrito e nitrato, e as desnitrificantes, que envolvem o nitrogênio gasoso à atmosfera. Perfeito. Isso é basicamente o ciclo do nitrogênio explicado de uma maneira bem resumida. 3. O processo da transpiração. Pelo processo da transpiração, as plantas bobeiam continuamente água do solo para a atmosfera e esse vapor de água se condensa e contribui para a formação de nuvens, voltando à Terra como chuva. Perfeito. Isso, inclusive, na Amazônia, é responsável pela formação dos rios aéreos que vão até a Cordilheira dos Andes. Muita dessa água vira neve e alimenta a cordilheira, e muita dessa água bate, os rios aéreos batem na cordilheira, e aí migram para o sul, alimentando o ciclo pluviométrico do centro-oeste, do sudeste e também da região sul do Brasil. Perfeito, está correto. Então, está correto que isso afirma em 1, 2 e 3. Vamos lá. Aqui. Alternativa é 1, 2 e 3. Fechou? Questão 22 de 2020. Analise a seguinte genealogia de uma doença. Tem aqui um heredograma, a gente já vai olhar para ele com calma. Foi levantada a hipótese de que a doença possui padrão de herança dominante ligado ao cromossomo X. O que levou a tal conclusão foi a incidência da doença em mulheres e homens. Olha, não só uma doença que tem padrão dominante no cromossomo X afeta mulheres e homens. Inclusive, qualquer doença autossômica também afeta mulheres e homens. Então, tá errado. B. Transmissão do alelo mutante apenas às filhas de um homem afetado. Então, vamos olhar aqui para os homens afetados. O homem, é o espermatozoide que define o sexo, Então, se o espermatozoide contiver o cromossomo X, a filha é mulher. No caso, se tiver o cromossomo Y, é homem. Por quê? Porque a mulher tem X e X, então ela só tem X para passar. Então, é óbvio que um homem afetado obrigatoriamente terá todos os seus filhos não afetados e todas as suas filhas, já que a gente está falando de um padrão dominante, afetadas. Então, é exatamente isso aqui. C. A presença de pessoas afetadas em todas as gerações. Olha, isso é importante? Ajuda a gente definir o padrão? Ajuda,
mas não é algo exclusivo de uma herança dominante ligada ao cromossomo X, tá? Não é correta ser porque não é exclusivo, tá? Isso que é fundamental a gente pensar. Por isso ela está errada. D. Transmissão do alelo mutante às filhas e aos filhos de uma mulher afetada. Não, porque se essa mulher for heterozigota, ela é afetada e ela terá 50% de chances de passar isso para a próxima geração. Então eu não tenho isso como regra. É presença de pelo menos um dos genitores afetados. Não. Não necessariamente, né? Por quê? Mesma coisa da C. Claro, se eu estou falando de uma herança do cromossomo X dominante, eu tenho que ter pelo menos um dos genitores afetados, tá certo? Mas isso não é exclusividade de uma herança dominante do cromossomo X, tá? Eu posso ter aí também isso acontecendo para qualquer herança dominante, inclusive autossômica. Então, tá errado por conta disso, porque se eu falo de uma herança dominante, obviamente eu tenho que ter pelo menos um afetado. Certo? Então a gente fica com a B, porque ela é exclusivamente de uma herança dominante do cromossomo X, tá? Essa é uma questão bastante confusa, a gente tem que parar e olhar para ela, justamente porque ela traz condições que podem sim validar, mas elas também podem validar questões autossômicas, e aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A única que é exclusiva de uma herança sexual ligada ao cromossomo X e dominante é a B, beleza? Questão 23, de 2019. Desde 2013, a cobertura vacinal para doenças como cachumba, sarampo, rubéola e poliomielite vem caindo ano a ano em todo o país, devido, entre outros motivos, alguma coisa aí. Contudo, sabe-se que a vacina é o único meio de prevenir essas doenças e consiste na inoculação de... As lacunas 1 e 2 podem ser corretamente preenchidas por A. A baixa incidência dessas doenças atualmente não representando mais riscos à saúde pública. 2. Anticorpos que estimulam uma resposta imunológica passiva contra a doença específica em pessoas saudáveis. Não, porque a baixa incidência da doença não é motivo para a gente ter queda. E aqui a gente, na verdade, não coloca anticorpos, porque colocar anticorpos seriam administrar soro, não vacina. B. 1. Movimento de antivacinação que tem se expandido pelo mundo. Sim, a cobertura vacinal vem caindo por conta do movimento antivacinação, os antivax, tá certo? 2. Vírus patogênicos modificados em laboratório, causando a cura pela competição com os vírus não modificados? Não, isso não é um conceito de vacina, tá? Então a 1 tá certa, mas a 2 não. C. Movimento antivax, né, que tem se expandido pelo mundo, tá certo? A queda da vacinação vem acontecendo por conta disso. 2. Antígenos do agente patogênico estimulando uma resposta imunológica ativa em pessoas saudáveis. Exatamente isso. 2 resume o que é uma vacina, tá? No caso, uma vacina viral. Mas vamos ver as outras duas. D. 1. Ao alto custo das vacinas não coberto pelo sistema público. Gente, tá errado. O SUS cobre tudo. Vacinação gratuita para todo mundo. Já tá errado por conta disso. 2. Antígenos do agente patogênico para garantir a cura em um curto espaço de tempo em pessoas doentes. Não é cura, é prevenção. Então tá errado. 1. A baixa incidência dessas doenças atualmente. A gente já falou que não é isso, tá? E 2. Anticorpos específicos, que também é soro, tá? Então, ficamos com a alternativa C. Questão 24 de 2020. Óbitos por cepas resistentes a antibióticos vem crescendo. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes
já cheguem a 700 mil por ano. E as coisas têm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes como a Candida auris. Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenadas. O crescente número de governos isolacionistas e até antidarwinistas não dá razões para o otimismo. A urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito em 2050, as mortes por infecções resistentes chegarão a 10 milhões ao ano. O autor expressa preocupação com o fato das soluções para o problema com o fato de que as soluções para o problema apontado passam, por exemplo, por esforço multinacional, em face ao crescente número de governos isolacionistas, que a gente também pode chamar de negacionistas, tá bom? Isolacionista, porque áreas de menor índice de desenvolvimento socioeconômico são as únicas atingidas devido à falta de recursos empregados em saúde e educação. Isso é falar que doença é coisa de pobre. Isso não só é uma afirmativa errada, como é uma afirmativa preconceituosa. Então, pode ignorar. Está errada de muitas maneiras, inclusive maneiras éticas. B. As cepas resistentes surgem exclusivamente nos países que se negam a aderir a acordos sanitários comuns, constituindo ameaças globais. O que acontece? Esses países, eles com certeza abrigam uma maior quantidade de cepas surgindo, mas elas não surgem exclusivamente lá, tá? Então tá errado por conta disso. É essa palavrinha aqui, ó, exclusivamente, que invalida a alternativa. C. Desafios atuais em meio ambiente e saúde são globais e soluções dependem da adesão de cada país aos protocolos internacionais. Claro, pensando numa dinâmica global, e aí a gente pode relembrar um pouco do que aconteceu com a Covid-19, né? Vamos levar em consideração que a Covid surgiu em Wuhan, lá na China. Boa parte dos estudos indicam que foi isso, existem pessoas que dizem que não é possível provar e tal. Vamos levar isso em consideração, tá? Por conta de uma dinâmica global, a gente teve esses vírus se espalhando pelo mundo. Portos, aeroportos, a própria transmissão local que vai tomando áreas cada vez maiores e tudo mais. Então, surgiu lá naquele local e toda a dinâmica global que nós temos hoje no planeta fez com que a gente saísse de um surto local em Wuhan para uma pandemia em escala mundial, tá? Por esse motivo, a gente precisa da adesão de todos. Ainda sobre SARS-CoV-2, a gente teve uma cepa surgida aqui no Brasil, né, que é a Gama, se eu não me engano, né? E essa cepa desse vírus, né, essa variante desse vírus, ela surgiu justamente por conta de protocolos adotados na Amazônia, lá em Manaus, a gente viu aquela invasão de cloroquina, de ivermectina, que são remédios que não funcionam, né? E a gente teve, então, uma alta taxa de transmissão, e é um vírus muito mutável, e aí a gente teve uma mutação e o surgimento de uma nova variante. Por esse motivo, gente, quando um não faz o seu papel, influencia no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, essa cepa que surgiu em Manaus, ela foi descoberta no Japão, por conta de turistas japoneses que estavam em Manaus e foram contaminados. Então, a dinâmica global exige que todos os países entrem em acordo e façam, né, e cumpram as suas ações. Por esse motivo, essa alternativa está correta. Vamos analisar a D e a E. O comércio internacional é o principal responsável por espalhar doenças nesses países, tornando-os vulneráveis, apesar dos programas de vacinação terem alcance mundial.
Não, os programas de vacinação não têm alcance mundial. Os países precisam aderir um a um. O comércio internacional, ele auxilia bastante. Não sei se chega a ser o principal, tá? A pesquisa nessa área é de âmbito nacional e, portanto, novas drogas não terão alcance mundial, mas apenas regional. Gente, é outra coisa que está errada, e aí eu uso, apesar da questão falar de bactéria, né, afinal de contas é uma questão de 2020, tá? Então foi feito esse vestibular, que foi feito no final de 2019, não tinha pandemia ainda, mas a gente pode trazer exatamente como exemplo, o desenvolvimento da vacina, né? A gente pode trazer isso como exemplo e fica muito fácil da gente ver isso, tá? Esse desenvolvimento da vacina que mostra para todo mundo que a vacina é desenvolvida e é oferecida para todos os países do mundo, então não é uma questão regional, está longe de ser uma questão regional. Beleza? Questão 25. Considere uma sequência de DNA com 100 pares de bases de comprimento contendo 32 timinas. Quantas citosinas, guaninas e adeninas nessa sequência terá respectivamente? Então eu tenho 100 pares de bases, tá? 100 pares de bases, então eu tenho 200 bases, certo? 200 bases. Dessas, 32 são timinas. Se eu estou falando de DNA, quem se liga com timina? A adenina. Certo? Se eu tenho 100 pares de bases, eu tenho desses 100 pares de bases, 32 representados pela ligação timina e adenina. Eu vou ter então o quê? 68 pela ligação citosina com tá horrível com o mouse isso aqui, mas tudo bem, deu para entender. Com guanina, tá? Então, quantas citosinas? 68, guaninas 68 e adeninas 32 eu vou ter. 68, 68, 32. Alternativa C. Bem fácil. Eu gosto muito dessa questão. Gosto bastante dela. É uma questão bem fácil, mas ela é bastante interessante. Eu acho ela muito bem construída. Questão 26. Tá tudo aqui. Considere 3 espécies de planta, X, Y e Z, e suas características. A planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. Tem semente e não possui flor. Usa o vento para polinização. Estou falando de quem aqui? Gimnosperma. Já tira aqui, já tira aqui, já tira aqui. A planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. Só posso estar falando então de quem? Ou de briófita ou de pteridófita. Tá? Certo? Pteridófita e angiosperma. Então já achei aqui. Alternativa B. Tá? Mas vamos completar. A Z possui flores e é polinizada por aves. Eu estou falando de angiospermas, né? Além disso, possui frutos e suas sementes são dispersas por aves. Angiospermas. Tá? Então a alternativa B é a correta. Outra questão bastante fácil. Questão 27. Um paciente com câncer sanguíneo, linfoma e infectado por HIV fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram nesse paciente. Isso é um caso real, tá, gente? O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem 2 cópias mutadas do gene receptor de CCR5.
Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador e tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. A terapia celular que o texto se refere a permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção pelo HIV? Não. Por quê? Porque essa alteração está na medula óssea desse paciente colocada de forma artificial. Não está no seu genoma, ele não tem esse genótipo, ele não vai passar isso para a próxima geração. B. Possibilitou a produção de células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5, aos quais o vírus HIV não se liga. Bem, eu coloquei nesse paciente uma medula óssea que tem essa mutação e que produz células sanguíneas que não aceitam a ligação com HIV. É exatamente isso que está me dizendo aqui. Já sei qual é a minha alternativa. Mas vamos conferir as demais. C. Promoveu mutações no gene CCR5 da célula do paciente, ocasionando a produção de proteína a qual o HIV não se liga? Não. A mutação já estava lá. E quando foi colocada essa célula-tronco, a mutação já estava lá. Ela não mutou as células do paciente. D. Gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene receptor de CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada de HIV nas células do paciente. A mesma questão da C, tá? Não gerou nada, já estava lá. E. Confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5. Não confirma absolutamente nada, tá? Não confirma absolutamente nada, porque, inclusive, eu não estou avaliando a passagem dessa característica. Eu só estou avaliando a presença dela em um paciente que transplantou células para outro, tá? Então, isso não tem nenhuma relação aqui. Beleza? Então, confirmamos a alternativa B. Questão 28. Assinale a alternativa que ordena corretamente 3 novidades evolutivas de acordo com seu surgimento no processo da evolução das plantas terrestres. Então, eu estou pensando na ordem evolutiva de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Das briófitas para as pteridófitas, a primeira coisa que surgiu, que me permitiu melhor colonização no ambiente terrestre, foi o sistema vascular, né? Os vasos, xilema e floema. Depois, né, porque ainda com xilema e floema eu dependia da água para fazer a reprodução, isso nas pteridófitas. O surgimento da semente, né, fez com que as gimnospermas pudessem então colonizar o ambiente terrestre sem a dependência da água para os processos de reprodução. Então, valeu, porque aí me deu independência plena, tá? E o surgimento da flor e do fruto fez com que eu tivesse uma maior possibilidade reprodutiva das gimnospermas para angiospermas, né? Então, quando as angiospermas desenvolvem flor, fruto, eu aumento as minhas possibilidades de polinização e de reprodução, tá? Então, a gente tem que procurar algo que seja sistema vascular, né? Ou xilema e floema, depois semente, depois flor e fruto, né? Ou só flor, ou só fruto, ou flor e fruto. Então, vamos lá. Sistema vascular, semente, semente, flor. Então, ficamos entre A e a B. Primeiro é sistema vascular. Semente, flor, flor, semente. Então, alternativa A. Bem fácil essa, beleza? Questão 29. A genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher 32, que é esta aqui, está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. A relação correta
entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade de que a criança seja afetada é... Antes da gente ver as alternativas, vamos pensar aqui no padrão dessa herança. Eu tenho aqui no caso homens afetados, eu não tenho mulheres afetadas, certo? Mas eu tenho filhos de homens afetados, filhos afetados de homens não afetados, o que já me elimina qualquer possibilidade de ser uma doença ligada ao cromossomo Y, beleza? Então, qualquer padrão sexual ligado ao cromossomo Y está descartado. Eu tenho aqui no caso também, tá? Eu tenho aqui no caso também uma situação que pode ser autossômica ou sexual ligada ao cromossomo X. Eu levo, né, pelo meu heredograma, eu levo a crer que é uma doença do cromossomo X. Por quê? Tenho aqui um homem não afetado, tenho aqui uma mulher que também não é afetada. Essa mulher tem 2 cromossomos X. Este homem tem 2 cromossomos X. Tem um cromossomo X, certo? Para o homem, ele vai passar o Y. Beleza? Então, não vai fazer diferença aqui para ele, tá? Essa mulher, se ela for afetada, se ela for portadora não afetada, ela vai ter 50% de chance de passar o X afetado para esse e 50% de chance de passar o X afetado para esse. Por esse motivo, é mais fácil eu crer que ela passou o X portador para esse cara aqui, que a mesma coisa aconteceu aqui, e aí eu tive uma questão ligada ao cromossomo X e uma característica recessiva, porque afinal de contas, se fosse dominante, essa mãe e essa mulher também seriam afetadas. Beleza? Então eu já achei aqui que eu tenho um padrão de herança por conta de homens afetados, filhos de mulheres portadoras, né? Por um padrão de herança ligado ao cromossomo X recessivo. Então, possível. Aqui está errado. Se é sexual ligado ao X, autossômica recessiva está errada. Tá? Fiquei entre a alternativa A e B. Agora vem a questão, tá? E aí é aqui que gera um pouco de confusão. A relação correta entre o padrão dessa herança de adrenoleucodistrofia, que a gente já viu que é ligado ao cromossomo X excessivo, e a probabilidade que a criança seja afetada é... E aí, gente, eu tenho a seguinte questão. Eu não sei qual é o genótipo dessa mulher. Eu não sei. Por quê? Esse pai passou para ela eu vou botar como X-azão, tá? Um X-azão. Por quê? O X dele não é portador, ele não é um homem afetado, e automaticamente ele passou para ela um X-azão. E essa mãe, que é uma mulher portadora, por que eu sei que é uma mulher portadora? Porque ela tem um filho com a doença. Pode ter passado para ela um X-azão, pode ter passado para ela um X-azinho, certo? Então eu tenho para essa mulher aqui, ó, 50% de chances dela ser portadora. Certo? Ela agora vai ter um filho com esse cara aqui, que é um cara não afetado, ou seja, ele só tem X-azão para passar. Mas nesse caso, o filho é do sexo masculino, então ele vai passar Y, certo? Se ela tem 50% de chance de ser afetada, que é meio, certo? E considerando que ela passe para esse menino filho dela, já que ela teria X-azão e X-azinho, né? Que ela passe o X-azinho,
Então, ela teria, no caso de ser afetada, mais 50% de chance de passar para esse filho esse gene, eu vou multiplicar os 50% de chances dela ser afetada com 50% de chances dela, no caso de ser afetada, passar o recessivo para o filho. Não estou fazendo essa conta baseada no sexo. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, tá? Nas alternativas, caso seja menino. Eu digo aqui que não sabe o sexo no enunciado, mas eu digo na alternativa caso seja menino. Então, eu vou ter aqui 1/4 de chances de passar, tá? E aí eu ganho 25%, alternativa B, tá bom? Então, olha só como essa questão ela é confusa. Ela diz que não sabe o sexo, até aí tudo bem, mas na hora que eu falo das alternativas, eu fecho, é menino, tá? Caso seja menino, qual é a situação? Porque no caso seja menino, eu já eliminei aqui o outro X do pai, né? Eu já estou dizendo que o pai está dando Y, então eu estou avaliando só a possibilidade da transmissão do cromossomo X da mulher. Beleza? Última questão. Essa questão, ela entra em contato com o meu coração, porque o meu disco preferido em todo mundo é O Grande Circo Místico, de Chico Buarque e Edu Lobo. Baseado num poema que virou uma peça de teatro, um poema chamado O Grande Circo Místico, e que há 3 anos atrás, inclusive, saiu o filme e eu fui pro cinema assistir, porque eu não podia perder. Eu já devo ter assistido milhares de vezes. Tem músicas maravilhosas, maravilhosas. O Tim Maia cantando A Bela e a Fera. Tem... a gente tem a Valsa dos Clowns. A gente tem o Gilberto Gil cantando Sobre Todas as Coisas. A gente tem o Milton Nascimento cantando Beatriz, que é... Meu Deus, né? E tem um coro infantil cantando A Ciranda da Bailarina, que por conta de copyright eu não posso cantar, mas tem um fragmento da letra aqui, né? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por 2 parasitas de importância para a saúde pública: a lombriga, Ascaris lumbricoides, e a ameba, Entamoeba histolítica. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses quando a. Não nada em lagos que haja caramujos e possibilidade de contaminação com esgoto. Aí, no caso, seria Schistosoma mansoni, a esquistossomose, então tá errada. Lava muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los crus. Sim, a gente pega o ovo do Ascaris dessa maneira e a ameba da mesma forma. Já achamos aqui a alternativa. Mas vamos olhar para o resto. C. Utiliza calçados ao andar sobre solos em que haja possibilidade de contaminação com esgoto. Também não é o caso. Como a gente falou, né? A gente pega ambos parasitas por ingestão oral. D. Evita picada de artrópodes deixa eu subir aqui, que transmitem esses parasitas, não tem vetor, é ingestão oral. E não ingere carne bovina ou suína contaminada pelos ovos da lombriga ou da ameba. Não, nesse caso aqui seria a tênia, tá? Seria a teníase que é ingerida, que é adquirida assim, tá bom? Então, alternativa B, tá? Para lavar muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los crus, porque são 2 doenças de contaminação que a gente pega por ingestão oral de alimentos, tá? E, assim, escutem o Grande Circo Místico, escutem esse disco, tá no Spotify. É uma obra-prima. Assistam filme, que é maravilhoso. A cena que toca Beatriz é uma das cenas mais bonitas que eu vi no cinema, vale muito a pena. Eu sou suspeito porque eu sou um enorme apaixonado pelo Grande Circo Místico.
Finalmente concluídas as 30 questões da FUVEST, eu espero de verdade que com esses 3 vídeos eu possa ter ajudado a vocês se prepararem melhor, comentando aí um pouquinho dessa resolução. Desejo a todos e a todas uma excelente prova. Fica tranquilo porque a vaga vai chegar, tá? E nós faremos também uma revisão para a segunda fase no momento oportuno, então eu não vou aqui desgrudar de vocês nem um bocadinho, beleza? Bem, eu deixo aqui para finalizar as nossas redes sociais, @renologia no Instagram, no Twitter e no TikTok, e deixo também o meu grande beijo a todas e a todos, tá bom? Até a próxima!